Muito bem, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos mais uma vez à Casa da Informação, a Casa do Conhecimento. Estamos iniciando na companhia de vocês mais um episódio, o terceiro desta saga informativa que o Box 3 TV Uruguaiana está alçando voo, mais uma aventura comunicacional desta cooperativa. Muito obrigado a toda a presença ilustre de todos vocês que estão nos seus lares, nas suas casas, descansando já, esperamos nós, e prontos para consumirem muita informação ligada a este ecossistema econômico, do desenvolvimento, não somente da nossa cidade, mas também regional. Este é o apelo que nós fazemos, essa é a nossa tentativa quando nos juntamos aqui para trazer este conhecimento à atenção de vocês. Então eu estou cá representando o Box 3 TV Uruguaiana, muito bem acompanhado, mais uma noite, eles que compõem a nossa bancada, o expert em investimentos, senhor Renan Aramburu. Seja muito bem-vindo, meu nobre. Muito obrigado, uma boa noite a todos aí, obrigado pela participação do Thomas aí, Luan. Novamente aí estamos na mesa, então agradecendo hoje a nossa audiência. Coisa boa, coisa boa. Tem muita coisa boa pra gente falar. O Renanzinho já deu um spoiler aí que nós temos hoje dois convidados, mas não os irei apresentar sem antes convocar o brilhantismo dele, o senhor Rodrigo Santariano, em mais uma aventura conosco. Seja bem-vindo, Rodrigão. Boa noite a todos. O brilhantismo é maravilhoso. Tá bom, obrigado. Eu tenho que puxar pros nossos, né, cara? Claro. Olha, como dizia o meu pai, se ninguém gava... Isso aí. E, bueno, agradecendo também, obviamente, aos nossos patrocinadores, que sem eles não estaríamos nesta oportunidade conectados com vocês. Então, quero fazer uma saudação especial à Ferragem Uruguaiana, um lugar completo para ti há mais de 80 anos. Que negócio que tem mais de 80 anos e segue galgando na sua cidade, hein? Esta é a expertise da Ferragem Uruguaiana. Também conosco, Melissa Uruguaiana, hein? Que vem do Brasil, que está em todo o Brasil e também aportando em Uruguaiana. Conosco também a Estética Automotiva Espelho Meu, mais um novo empreendimento no ramo da estética automotiva, hein? Nós vamos falar um pouquinho mais porque tem gente aqui com maior conhecimento a respeito. Também está conosco João Ailton Oliveira. Se eu estou falando em detentor de conhecimento, cá está o homem que mais sabe sobre lojas francas neste país, hein? Já abriu 700, né, Rodrigo? Ainda tá segue contando. Eu acho. E segue contando, seu João Ailton, que naturalmente será um dos convidados aí nos programas que se seguem. Conosco também a Boger Seguros. Atenção, o senhor Guilherme Boger esteve aqui no episódio número 2, que está disponível aí na sua aba, no seu menu de conteúdos do Box 3 TV, e tá legal, hein? O Boger falou muito sobre sinistros, sobre a segurança que uma corretora pode lhe garantir, né, Rodrigão? Importante isso, sem dúvida alguma. A Esquina do Pão também, alô Volmar, obrigado pelo teu voto de confiança. E obviamente está conosco a Dotto Autopeças, líder no seu segmento. Por isso, aproveito aí para também introduzir o nosso convidado da vez, mais um destes nobres convidados que abrilhantam a nossa noite. Ele chama-se Thomas Dotto. Thomas, seja muito bem-vindo, obrigado por aceitar o convite. Boa noite, pessoal, um prazer. Agradeço o convite aí, esperamos colaborar o máximo possível aí para essa conversa. Sem dúvida alguma, justamente como tu disseste, é um bate-papo, né? Aqui não é um programa de entrevistas nem nada, aqui todos colaboram à sua maneira, assim como a gente espera que vocês deixem, além da sua curtida, o seu compartilhamento, a sua inscrição no canal, deixem aí os comentários para que a gente fomente aí e melhore sempre a cada passar de episódio. Aproveito também para cumprimentar e agradecer a presença do nosso nobre Luan Lunardi. Luan, gerente comercial da IESA, que também está se estabelecendo em Uruguaiana, mas tu conheces muito bem este povo, né? Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado a todos, boa noite, obrigado pelo convite mais uma vez, contem com a gente.
Que bonito, que bonito. Então, vocês perceberam que o nosso assunto vai permear o ramo automotivo, né? Então, Renanzinho, já vamos acelerando, tá? Eu quero perguntar prioritariamente pro Thomas, começando, a gente conhece a larga trajetória de vocês, eu conheço muito porque fui vizinho do teu pai há muito tempo, né? Dos teus pais, na verdade, e tu estás galgando esse espaço, Thomas, na sucessão, né? Conta para nós um pouquinho como é que se dá essa questão da, digamos, podemos dizer a troca de poder? A troca de quem determina as ações lá dentro da Dotto Autopeças? Não vou dizer uma troca, mas o conjunto, né? Então é uma experiência, né, que, vamos dizer assim, eu tenho um prazer de passar por isso, né, porque me sinto privilegiado, né, em poder trabalhar com a família, né, em trabalhar no negócio da família, em seguir esse caminho, seguir essa história, né, e não vou dizer que é fácil, não vou dizer que é difícil, mas tudo é um relacionamento, né, então além de pai e filho, a gente também, querendo ou não, na empresa é um relacionamento profissional, né, então obviamente tem toda aquela questão de toda a história da vida, mas ali dentro a gente antes de tudo, é profissional, né? Então muita conversa, muita troca de ideia, muito respeito, principalmente eu em relação a toda a experiência e história dele com a empresa, né? Então, eu acho que, enfim, a gente vai aprendendo com os erros também, né? Quando eu cheguei na empresa 5 anos atrás, cheguei querendo atropelar tudo, mudar tudo, né? E fui entendendo que não é bem assim, que tudo tem um porquê, né? Tudo tem motivos, então a gente vai aprendendo com as experiências e vai melhorando cada vez mais, né? E seguindo essa Thomas, para mim, sempre onde reside a maior dificuldade, talvez, na questão do trabalho familiar, e isso tem experiência, tu também tens, não sei se os guris também têm agora, vão nos dizer, mas a questão daquela, dividir, né? Deixar da porta para fora de casa. Daqui um pouco, tem uma discussão lá, no teu caso, tu e o teu pai, tem um debate, uma divergência de ideias com relação, né, ao negócio. Tchê, aí fica mais exasperada a coisa, e ela aí vai pra dentro de casa, por exemplo, aí torce o nariz, nem vou cumprimentar esse velho aqui, daqui um pouco... Não, isso aí nunca aconteceu. Muito como eu falei, a gente vai aprendendo a lidar, né? Então... Conheço ele desde que eu nasci, né? Então, obviamente, sei o que falar, quando falar. Ele também sabe como chegar em mim, né? E, então, a gente vai aprendendo, né? Nessas vivências do dia a dia aí. Mas sempre sobra, vai para casa alguma coisa, né? Hoje a gente, obviamente, não mora mais junto, né? Mas churrasco final de semana, enfim, qualquer coisa junto, a gente tá sempre falando trabalho. Enfim, é a vida, né? Então é difícil separar, né? Tá em casa, tá numa viagem, não falar do trabalho. A gente é cobrado pela minha mãe, enfim, pelos familiares, né? Muitas vezes de dar uma desligada, mas é a nossa vida, né? Então a gente tá sempre falando, discutindo no sentido bom, né? Não de brigar, mas trocando ideias. Então é isso aí. É uma extensão da casa, né? O trabalho, então Falar em desligar, Lua, hoje a gente tem essa questão da utilização do telefone a todo momento, né? E às vezes, claro, vai de pessoa para pessoa, que às vezes sabe determinar os limites, né? Telefone comercial só em determinado horário. Mas tu trabalhas com vendas, né? E às vezes o cara, para fazer aquela vendinha, para fechar o mês, a meta precisa estar ligado daqui a pouco, que sei eu, em horário excedente. Como é que é para ti essa questão de saber dividir, desligar em determinado momento? Na verdade, eu aprendi uma coisa com a minha antiga gestão, o Júlio Fiorenza. Ele dizia, a partir do momento que tu entrar na Nicola, tu não é mais o Luan do Nard, tu é o Luan da Nicola. Que nem o Thomas. O Thomas fala quem é o Thomas. O Thomas é o Thomas da Dotto. Hoje vocês me conhecem, perguntarem quem é o Luan. É o Luan da Hyundai. É o meu sobrenome hoje. A gente carrega isso. Se me verem no mercado, quem é aquele? É o Luan da Hyundai. Ou ainda algum cliente antigo da Nicola. Se me verem no centro, quem é o Luan da Hyundai. Então, principalmente ele, CEO, gestor, não tem como não carregar. Não existe. Até uma cobrança da minha esposa, entende? E eu não consigo hoje separar. Eu tenho 2 números. Tenho um pessoal e tenho o profissional. Mas eu atendo nos 2. Não tem como. Pra mim é difícil, entende? É uma dificuldade minha. É praticamente 24 horas. Mas, como é que é? Ossos do ofício.
Ainda mais quando um mês cai 30 domingo, né? Daí Foi quando a gente correu atrás da meta, né? Teve velho? feriado no meio. então. E esse novembro teve dois ainda, né? Quando a gente fala em vendas, né, não só na venda direta do veículo, mas até mesmo em peças que a gente precisa para ter o funcionamento do nosso dia a dia, né? Tem o Maciel, que foi o SEO do Silvio Santos, que ele fala, né, que uma vez ele comprou um veículo, porque ele chegou numa loja e nessa loja ele perguntou, olha, ele ligou lá para a loja, ó, tu pode me atender às 2 da tarde, num sábado, porque é a hora que eu consigo terminar minha reunião? Olha, não é o correto da empresa. A empresa fecha ao meio-dia, mas se o senhor vier aqui, pode ter certeza que eu vou lhe aguardar. Ok, então pega meu número que eu vou ir às 2 da tarde. Ok. Aí ela me deu o número, pegou o número dele, botou num Google a menina, descobriu quem ele era e ligou para ele, olha, tenho alguma nova proposta para lhe fazer. Como assim? Me passa o seu endereço que eu vou lhe mandar o carro para sua casa, o senhor passa com o carro no final de semana e segunda-feira a gente conversa. Então, às vezes, né, o vendedor que atende fora do horário, que faz algo diferenciado do que normalmente todos fazem, e às vezes também eu brigo com a minha mulher, porque quando a gente trabalha com dinheiro, para as pessoas o dinheiro é confiança, e para mim também é. Então, a gente atende, eu tô quase sempre online, se eu não tô é porque eu não consegui mesmo. Então, faz toda uma diferença. Para vocês, acham que ter esses diferenciais. E na Dotto tem algum diferencial que tu enxerga e na própria IESA que tu vê que faz uma diferença? Ou que vocês enxerguem para o negócio de vocês estar prosperando ou começar a prosperar? Posso começar aqui. Eu acho, Renan, que o atendimento é a base de tudo, né? Porque é aquela famosa frase, não me lembro bem ao certo, mas é quem te troca por preço, quase começou a comprar contigo por preço, amanhã depois pode parar de comprar contigo por preço. Agora, o que mantém uma pessoa, um cliente, enfim, né, uma empresa, sendo cliente de um outro, é o atendimento. Na minha opinião, obviamente, né? Então, a gente sempre preza pela qualidade, pela resolver o problema do cliente, principalmente, né? Então, às vezes acontece um problema que não é nem, às vezes, com a mercadoria, com a peça, com que a gente vende, enfim, uma coisa terceira, mas a gente sempre tenta dar um suporte, né? Muitas vezes tem como, às vezes não tem, mas atender justamente o que a gente estava falando, dar um suporte, um atendimento especial para o cliente para fidelizar ele valorizar, né, o nosso atendimento. Então, final de semana, às vezes, como tu falou, o cara tá viajando, deu uma zebra aí, precisa trocar uma peça. Cara, se eu tô aqui na cidade, tem como ir abrir, vamos lá, vamos resolver um problema. Resolver a dor do cara, né? Exatamente. O meu pai trabalhou no agronegócio por muito tempo e ele me falava disso. Como tinha os caras de confiança, os fornecedores, né? Ele precisava, por exemplo, quebrar, tava em plena safra, quebrava a máquina lá e ele estava noutra granja e precisava entregar a peça lá e ligava pro cara. Tinha fulano, cara, não me quebra um galho, entrega a peça lá às 5 da manhã. O cara pegava, o dono da loja pegava e ia lá, né? Então, para tu veres essa questão de confiança, poxa, o cara ganha total confiança, né? Fazer uma intervenção na tua, com todo respeito, naturalmente, o cara esse aí que tu citaste o exemplo, será que ele teria o tratamento se ele não tivesse o patrimônio que ele tinha? Será que o cara com menos poder aquisitivo teria também essa mesma gentileza, o mesmo atendimento? Eu acredito que não, né? Né? Mas eu acho muito legal da vendedora ter a capacidade, ou não, a oportunidade... Perspicácia também, né? Proatividade é a Interesse, palavra, interesse. de buscar o nome, interesse, de buscar algo diferencial. Daqui Então, daqui vai sair algo. É que, na verdade, isso é o famoso encante seu cliente, né? É tu demonstrar um diferencial naquele momento propício. Porque o cavalo encilhado só passa uma vez, né? Por aí, era uma concessionária da BMW. BMW, ela era uma X3, se eu não me engano. Ah, esse era o modelo que o cara queria? Era. Passou dor no final de semana. E ele fala, eu acho, não sei, ele comprou mais de 5 modelos dela já. Toma. Ele se tornou um cliente E a guria fixo. trabalha com ele, ou trabalhou com ele em alguma empresa, enfim. Aí ele puxou a guria. Ele levou ela pra trabalhar. Tu vê, cara, uma atitude na hora, né, de sagacidade que muda o teu O que a gente futuro. fala pros vendedores lá, às vezes chega um cliente, quero só um parafusinho que custa 50 centavos. Cara, você tem que entender ele com a mesma vontade, o mesmo interesse, a mesma disposição que se ele fosse comprar uma reforma inteira, porque às vezes esse pequeno detalhe que tu dá uma atenção, tu dá um atendimento diferenciado, vamos dizer assim,
na próxima ele vai lembrar de quem? De quem atendeu bem ou de quem não deu bola pra ele, né? Então é Ou nos que se pequenos fosse mais detalhes. um. É nos pequenos detalhes, E né? quem de nós já não passou por isso, né? É. De repente tu foi comprar algo pequeno que pra pessoa que tá vendendo fosse algo que não vai fazer diferença, mas pra ti fez. E numa próxima compra, não, vou em outro lugar porque lá não fui bem atendido. E às vezes a cultura, né? E a gente fala muito de cultura, né? De cultura de trabalho, cultura de entrega, cultura de prosperidade no negócio, né? Eu enxergo bastante na Dotto essa parte de cultura de estar bem forte, né? Outro dia eu fui comprar uma peça no meu carro lá, tem um display, uma TV bem grande falando em horários não, é minutos da peça ser separada até a peça Chegar no caixa. chegar no caixa. Como é que foi essa implementação ou essa visão? O que isso traz de negócio, até mesmo para a gente pode achar, mas é só achar uma peça no carro e entregar na mão do mecânico. Mas o quanto de tempo leva isso, o que resolve para andar mais rápido e assim por diante? Tudo na empresa é feito com uma certa intencionalidade, né? Então, por exemplo, essa TV que tu tá comentando, não é um processo que interfira para nós. Isso é só uma questão de deixar o cliente a par do que está acontecendo e qual é vamos dizer assim, o status do pedido dele, né? Então, tá ali, tá o próximo, tem 2 na frente, estão separando, não estão, já tá liberado para pagar, enfim, tem toda essa disposição de informações. Mas assim, respondendo a tua pergunta, né, Renan, a gente, como é que eu vou dizer assim, a gente tem muita, nessa questão assim, de inovação, a gente sempre busca referências fora no nosso mercado, outros mercados, né? Então, isso são tudo ideias. Claro, a gente, como é que eu vou dizer assim, copia e melhora, né? Faz o teu jeito. Faz o nosso jeito, né? Então, o que eu vou dizer assim, a gente sempre tenta trazer alguma coisa diferente, né? Tenta trazer um processo diferente, alguma forma de atender diferente, né? Então, isso aí, essa questão que lá na empresa tudo é separado, o vendedor só vende, o pessoal da expedição só separa, o caixa só separa, é para quê? Para justamente dar maior eficiência em cada processo, para não ter cliente ficar esperando, porque se tu chegar na loja, for atendido por um vendedor, se o vendedor tiver que separar a mercadoria, ele vai lá separar a mercadoria, enquanto isso tem outro cliente já esperando para ser atendido. Então a gente faz que o ciclo seja movimentado, mais rápido, né? Obviamente, o cliente ainda assim vai acabar esperando para a peça separada, como ele esperaria se fosse o vendedor. Mas vai fazendo esse giro para que novos clientes não fiquem esperando mais tempo, né? Então, É uma automação de todo o processo, Isso, querendo isso. ou não, né? E é interessante, é transparente também, né? O cara tá olhando ali, bueno, eu sei realmente onde tá. e como tu falou, é transparente. Nós temos ali o tempo médio, né? Claro, tudo pro sistema que calcula já, mas tem um tempo médio de espera para quantidade de, tenho três produtos no meu pedido. O tempo médio é X minutos. Passou dos X minutos, fica vermelho na tela. Tá todo mundo vendo que tá atrasado. É o cliente, é nós, então assim, justamente, é para ser bem transparente, é para deixar todo mundo ciente da situação, entendeu? E você fazer parte do processo. Isso. Luan, vocês têm, geralmente a concessionária, ela dá cursos de padrão de atendimento, né? E o diferencial que nós estamos falando aqui é o não padrão. É tu pensar um pouco fora da caixa para... vocês têm algum conceito sobre isso que vocês trabalhem em equipe para encantar, cativar seu cliente de forma diferente? Sabe que eu vim da experiência do pós-vendas, né? A minha primeira... Comercial eu sempre fui, mas a primeira experiência real como comercial é hoje. Eu vim do pós-vendas. E eu sempre tive isso de pegar os insights positivos e transformar, usar eles, né? A galera tava falando da área agrícola, eu vim da área agrícola. Então, para mim, é muito enraizado isso, de trabalhar meio-dia, 5 horas da manhã, ir até meia-noite. Mês passado, fechei a loja, era 11h38, desliguei meu computador 11h38 da noite. O horário que a gente faturou o último carro, eu e um vendedor. Então, uma coisa que eu trago muito do pós-vendas, que eu aprendi com uma experiência, e é um diferencial que nele nós estamos falando do Dotto. E muitos dos clientes que eu tive problemas, eles se tornaram meus íntimos. Porque muitas vezes o cliente ele não quer a resolução do problema. E a TV, esse display mostrando, o cliente ele quer apenas uma informação. O cliente ele quer ser ouvido, ele quer ser atendido, ele quer desabafar.
Essa é a verdadeira... Essa é a minha experiência, né? Eu falo como eu vejo de todos os clientes, porque o pós-vendas, o que que cai no pós-vendas? Geralmente, se não é a manutenção, é o problema. É o problema, é a reclamação, exatamente. Agora, isso foi uma experiência que eu trouxe ao longo desses anos. Aquilo que tu não trata, cresce. O problema que tu não tratar, ele vai crescer. Agora, o cliente pode não ter resolvido o problema dele. Passar 1 mês, 2 meses, 3 meses, se tu ligar, tu dizer, tá em tal lugar a peça, aconteceu isso, vão dar garantia, vai ser assim, vai ser assado. Esse é um diferencial que eu vejo pouca gente ter hoje. E eu trago isso muito para minha equipe comercial. Eu digo para eles, não deixa o cliente sem retorno. Eu peguei uma moça, contratei, sem experiência nenhuma, procurei, e eu entrevistei ela. Ela é bem nova e não tem experiência na área, mas eu vi no olho dela que ela tem vontade de crescer, que ela tem vontade de fazer certo, dar certo. E em 3 dias de trabalho, ela trouxe uma conversão de leads que geralmente um vendedor não traz em 2, 3 semanas. Porque eu pude pegar ela e dizer, faz assim o processo, assim, assado. E aí os clientes respondem e ela me chama, o que que eu respondo? Eu respondo assim, assado. Não fica um cliente sem resposta. E a maioria está convertendo. É incrível. Atenção. Hoje o ser humano gosta de atenção. Por isso que entra aquela questão da IA, né? Esses leads todos foram tratados na IA e não responderam. Ela trouxe pro WhatsApp dela. Cara, também trazendo uma experiência muito própria. Eu, quando adentrei um dos meus empregos mais recentes, trabalhei numa indústria aqui de Uruguaiana. E para conhecer a empresa, o meu chefe pediu, cara, tu tens um trato adequado para ser o saque da nossa empresa. Então, eu gostaria que tu passasse um tempo no serviço de atendimento ao cliente. Justamente para que a pessoa, quando chega lá cheia de pedras para reclamar do produto, tu, com a tua educação, tu vai... Não, vamos despacio, vamos, né, pela primeira parte. A senhora não ficou contente? Então, peraí, eu vou entender, quero entender onde que o produto não atendeu a tua demanda, onde está a tua insatisfação. E, primeiramente, a gente vai trocar. E agora a senhora vai nos dizer como melhorar. Então, só essa questão de tu, daqui a pouco, dares atenção, né? Responderes ali no ato e dizeres, fica tranquila, eu vou resolver o teu problema. Eu não sei agora, mas vou dar um jeito de resolver o teu problema. Cara, isso aí já... A transparência. Começava a mudar já o conceito das pessoas para com a marca. Tu entendes? A gente começou a ter os retornos muito positivos, nos reclame aqui da vida, tu entende? Começou a diminuir absurdamente. Ali eu galguei o meu espaço, mas, cara, foi uma experiência tremenda para entender essa relação interpessoal de quando a pessoa já levantou o telefone para te largar cobras e lagartos. E tu já atingiste um objetivo quando tu a acalmaste, dizendo que... É aquela coisa, né? Em que eu posso te ajudar? Feito. Não é o boa tarde, sim. Não, em que eu posso O que te eu ajudar? acho que o bot, que às vezes tem esses atendimentos, é o mais comum hoje pelo WhatsApp, né? Escolha o número de 1 a 10. Cara, tem uma geração que não está acostumada a isso ainda. Eu já vi, por exemplo, pessoas da geração dos meus pais dizerem, eu quero um atendimento, eu quero que alguém fale comigo, sabe? Às vezes para pedir um lanche, eu quero ligar e pedir o lanche. Eu não quero que alguém, um robô, me diga o que não vai no seu lanche. Tu entende? Então ainda tem essa questão muito arraigada. É que é o conflito de geração, né? Tu tem muitas gerações de diversos tipos, porque a tecnologia ela vem avançando numa velocidade que não é a mesma que a geração tá avançando, né? Claro. Então, esse é o conflito. Tomás, tu saíste daqui, né, para estudar, retornaste com essa bagagem científica, vamos dizer assim, né? E já ocupaste um lugar na empresa ao lado do teu pai. Tendo isso dito, como tu achas que logo de saída, assim, tu conseguiste trazer alguma coisa de novo, sabes? Algo que estava já no mercado de novo, ou os conhecimentos que tu obtiveste na academia? Um pouco de tudo, né? Enfim, nasci aqui, cresci aqui, fui para Porto Alegre, fiz faculdade, trabalhei lá de estágio, né, e tudo mais. Com a pandemia acabei voltando, comecei a trabalhar com o pai durante a pandemia mesmo e acabei gostando e ficando, né? Mas respondendo a tua pergunta mais especificamente, quando eu comecei, como eu falei anteriormente, né, eu cheguei já meio querendo revolucionar o mundo, né?
Mas depois fui entendendo, o que eu fui fazendo? Comecei a olhar para a empresa como um todo, enfim, passei por todos os setores, né, do estoque, compras, financeiro, etc. Passei por todos os setores, fui aprendendo cada coisa, fui entendendo como é que era e a partir disso comecei a trazer novas ideias, nem só trazer novas ideias, rever algumas coisas, né? Então, desde questão de indicadores, né, que, enfim, o pai ele é formado em educação física, né? Então ele não tem, vamos dizer assim, nenhuma bagagem científica na área, né? Então ele não olhava muito para essa questão de indicadores, números e tal. Então eu, como já fiz a faculdade, já vim com experiência também de mercado, já trouxe para a empresa esse lado, né? Começar a olhar para a empresa em números, não só no feeling, né? Não só no achismo. E demais, rever tudo, né? Desde a fornecedora da máquina de cartão, até questão de atendimento, até questão de mercadoria, disponibilidade de mercadoria em estoque, né? De mix de produtos. Então, no cenário geral, assim, a gente foi implementando tecnologia, implementando algumas automações, algumas melhorias, né? E um pouquinho de tudo. E né? tudo muito ao natural. Ah, já que tu disseste um pouquinho de tudo, dividir com a nossa audiência que quando eu perguntei ao Thomas como deveria referir-me a respeito de cargo, né? Ele disse de tudo um pouco. Né? Isso é bom mesmo. Não, cada dia é um chapéu diferente, né? Então faz parte e tá tudo bem. O cara, para ser dono, para ser proprietário, precisa entender em todas as esferas, né? Luan, nós quando fomos visitá-lo lá, Renan e eu ainda não conhecia sobre a tua trajetória e fiquei muito contente quando tu a dividiste conosco da tua ascensão mesmo enquanto carreira, né? Agora tu me surpreendeste dizendo que o seu Luiz Antônio é educador físico, como é que tem adota autopeças, né? Como é que vai cair nessa? E tu, Lua, tu também não começaste, né, com vendas, também não foi no setor automotivo. Conta um pouquinho de como foi essa tua trajetória, por favor. Eu sou, que nem diz os amigos, cria do Senai. Olha aí. A última turma do Senai de Uruguaiana. E tornearia mecânica, mas não segui o ramo. Logo que saí, aí fui trabalhar em outro ramo bem aleatório. Em seguida fui para a SESC Senat, elétrica automotiva. Saí de lá e eu fui trabalhar na Agrocer. Entrei fazendo essa parte elétrica, fiquei cerca de 3 anos lá e fui para John Deere depois. Aí eu digo que na John Deere que eu tive o início da ascensão, sabe? Na verdade, meu gestor da Agrocer, ele foi o meu padrinho em vários aspectos, né? Ele sempre me trouxe muito conhecimento. Eu sempre lembro de várias... Uma vez ele me chamou para um canto e eu tava com o uniforme, com um jaleco assim aberto, botão calorão. E ele me pegou e me disse assim, arruma esse jaleco assim, assim. E eu falei assim, mas ninguém tá me olhando, eu tô aqui no galpão. Ele assim... Tu estavas na condição de mecânico à época. Auxiliar de mecânico. Auxiliar. E ele assim, sempre tem alguém olhando, arruma teu jaleco. E aquilo nunca saiu da minha cabeça, sabe? Aí eu fui pra John Deere, fiquei mais um tempo lá. Esses dias eu tava conversando com o seu Talvani. Conheceu o seu Talvani, né? Não? O seu Talvani é um dos SEO que agora saiu. Ele foi lá na loja me visitar e nós estávamos conversando sobre isso. E ele tem um vendedor que também veio de uma carreira, o Jair. E aí, uma vez eu revoltado, assim, mas ninguém vê que eu tô me esforçando, isso e aquilo. E eu já queria vir pra área comercial. E o Jair, nós indo pra Alegrete, e o Jair botou a mão na minha perna e disse assim, sempre tem alguém vendo, faz o teu melhor. Aquilo que a Laura nós estava falando do parafuso, né? Ele assim, sempre tem alguém vendo, faz o teu melhor. E desde isso foi uma chave que virou, sabe? E eu sempre fiz o meu melhor, sempre busquei fazer e sempre realmente tinha alguém vendo. Comigo, a minha trajetória foi essa, sabe? A minha ascensão foi assim, e foi vestir a camisa, né? Gostar do que faço, sem ter hora, sem ter... Aprendi muito a parte de relacionamento com equipe. Hoje estava organizando uma festa de final de ano com a minha antiga equipe, meus antigos liderados, e agora tenho que organizar uma com os meus liderados. A gente criou um vínculo. Eu nunca tive essa questão de separar família e trabalho, mas criei amigos dentro do trabalho. Que interessante. Bacana isso que tu disseste da referência, né? A gente, quando tentou conceber essa ideia, falava muito sobre buscar o sucesso. Isso aqui seria
quando as pessoas, o público em casa, se identificasse com as histórias, né? E eu me identifico muito com essa questão. Queria te perguntar também, Rodrigo, quando iniciaste tua trajetória profissional, tu vislumbravas assim, eu gostaria de ser que nem aquele cara lá, ó. Ele é um modelo a ser seguido, porque tu tiveste o teu padrinho, mas nem sempre as pessoas têm essa oportunidade, né? De ter um tutor, alguém que te oriente os caminhos. Tu, pelo visto, foi mais no... Tu foste tateando o teu lugar pelas tuas próprias pernas. Eu comecei uma trajetória de trabalho muito novo. Com 14 anos eu já trabalhava. Se eu falo isso, tem gente que vai Opa, ter preso Walter. hoje, né? Exploração aí. Mas com 14 anos, naquela época, tu já podia ser Muito normal. menor aprendiz e tudo e tal. Então eu comecei e eu sempre tive o exemplo da minha mãe. Minha mãe, ela, dentro da carreira dela, ela subiu todos os degraus sem pisar em ninguém, sem prejudicar ninguém. Então a gente tem esses nortes, né? Bom, a gente já trabalhou junto, tu sabe que o Rodrigo Pessoa e o Rodrigo profissional são muito parecidos porque eu não tento pisar em ninguém. O meu espaço é meu e eu conquistei ele com o meu trabalho. Então, mas eu tive uma dificuldade. Não sei se tu teve essa dificuldade, porque eu tô vendo que tu é novo também. De experiência de pessoas mais velhas que não tiveram as oportunidades que eu tive, menosprezarem o nosso conhecimento. Só por causa da idade. Por causa da idade. Por causa da idade. Então, a gente tem isso de tentar implantar. Até esses dias eu ouvi de um colega que ele me disse assim... no início eu achei que tu era só um guri metido, mas não. É um guri metido com conhecimento. Mas não. Hoje eu te respeito. Eu digo, tá bem, então, né? O que é que eu vou dizer? Se tu diz. Se tu diz, mas tu tem uma dificuldade quando tu entra, por exemplo, no caso de vocês, tu tinha uma empresa consolidada, já com nome forte, com marca, daí como ele diz, ele chegou querendo revolucionar o mundo. E muitas vezes a gente trava na própria família, né? Porque eles têm já um fluxo de trabalho e tudo e tal. A empresa da minha família, esse ano que passou, fez 32 anos, então a gente vê essa transformação de pai para filho e é importante essa transição. Só que quando a gente é jovem, a gente chega com todo o gás, né? E é nisso que eu quero te perguntar, tu teve algum obstáculo nesse sentido? Dentro da empresa, em si, assim, com meu pai ou com os próprios colaboradores, não. Mas, como tu falou, principalmente com as pessoas mais antigas, seja, às vezes, fornecedor, alguns clientes, até conhecer quem tu é, até, não digo sem conhecer, ele é o filho do Douto, mas assim, quem é o Thomas, né, ser uma pessoa decente, correta, tá aqui pra me ajudar ou tá aqui pra me, né, se aproveitar. Então, no início, assim, não acho que isso é algo ruim, acho que faz parte, até é um aprendizado pra nós também, como jovem, assim, eu digo, tem até essa humildade de entender que, né, a gente precisa melhorar e pode melhorar e ninguém, né, todo mundo vai gostar de nós e tá tudo bem, né. Mas sim, até hoje, por exemplo, tem situações que às vezes eu tenho que, pai, negocia aí porque o cara não tá me dando bola. Mas, isso acontece Entra muito. no jogo aí. Isso acontece muito, porque a referência é teu pai. É? Quantos anos teu pai teve literalmente na boca do balcão ali? Então ele é referência. É como disse o Lô, ele carrega o nome. O nome é ele. Isso, É a pessoa. Falaste algo que me desperta a curiosidade para passar a bola para ti na questão de venda. Citaste essa situação de, às vezes, o atendimento ele vai muito do perfil, né? Porque, realmente, às vezes o teu texto não bate muito, não tem sinergia com o do teu cliente. E aí tu, na condição de líder lá da equipe comercial, tu percebes isso também, Luan? Tá entrando o fulano de tal, tu sabes as características, o que ele busca mais ou menos. Tá, isso aqui é uma tarefa pro vendedor X, isso é tarefa pro vendedor Y. Tem essa questão, essa exigência da tua liderança? Não, na verdade eu sempre fui da liderança coesa, do equilíbrio, da igualdade. Mas hoje, sabe que justamente hoje foi tema lá na loja isso. E porque eu conversava com a Stephanie, porque ela tá fazendo a venda para um cliente que era do outro. Só que aí eu expliquei para ela, ela ficou constrangida, eu disse, isso é normal.
E justamente a contratação dela como moça, como uma mulher, foi para mesclar a equipe, porque tem mulheres que não querem ser atendidas por homens, vão gostar de ser, vão se identificar com uma outra mulher, assim como tem homens que vão se identificar em ser atendidos por uma mulher. É uma questão de afinidade, eu disse para ela. Assim como eu já vi questão de o cliente estar na mesa com o vendedor, se levantar e ir na sala do gerente e dizer assim: olha, eu não gostei de ser atendido por ele, não tem problema, tu consegue me passar para outro? E passar, são questões do dia a dia, mas a gente trabalha por vez. Acho que lá com vocês também é assim, né, por vez. No balcão quem chega tem que estar disponível, se está todo mundo disponível é por vez. No telefone Lá também, por conosco vez. é por vez. Só que com o passar do tempo, o que pode acontecer é o seguinte: a gente identificar que um vendedor tem, digamos, um chamado, né? Ele tem aquela aptidão para venda de seminovos. Tem, que nem em Juí, por exemplo, lá tem o vendedor que é de venda direta. Ele atende os frotistas, lojistas, produtor rural. Ele pega essa gama, ele tem uma carteira diferenciada. Ele trabalha mais na rua. E assim como tem o vendedor que vai ser pro público de carro zero. E também como WhatsApp, telefone, exato. né? Ligação. Né? E a afinidade do próprio vínculo, né? Tu foi lá, teve uma boa abordagem, ele vai voltar e vai te procurar. Vai procurar, exato. Desde o início automático. desde o início a gente vem falando hoje de comunicação, né? Então a comunicação na venda, de como eu me comunico para gerar aquela proatividade no vendedor. No segundo ponto, essas gerações que a gente se mescla entre comprador, vendedor, colaborador e que a gente tem que montar estratégias para que a gente possa atender todo mundo. Então a comunicação também de como tu vende, por vezes tem que mudar. Por exemplo, hoje eu tenho clientes que eu só mando WhatsApp de quanto rendeu no mês, de como está o mercado financeiro, e eles não precisa me ligar. Tá tudo certo, estou ciente. Quando eu precisar, eu te chamo. E eu estou à disposição. Já tem aqueles clientes que eu falo quase todos os dias, se não todos os dias. Então, há vários Cliente tipos carente. de cliente que a gente precisa. E esse é o nosso trabalho. É que nem tu falaste uma hora, né? Eles precisam conversar, eles precisam se comunicar. Até E porque cria laço de confiança, né? E a arte hoje de um vendedor é isso, é gerar essa conexão com o cliente. Ele chama conexão, relacionamento, o que for, para que tu consiga ver as necessidades que ele tem, para que aí sim tu consiga fazer uma venda consultiva. E que consiga se adaptar também, né? é Cada que- cliente, né? E aí que na verdade o teu, daí vamos pro teu trabalho. Tu faz uma análise da vida da pessoa, né? Não chega a ser tu entra no íntimo financeiro da pessoa. Então tem que ter um vínculo próximo para que vocês possam debater Já sobre isso, né? ultrapassa a barreira do exclusivamente profissional, talvez. né? Exatamente. Porque tem grana que tem clientes que ele diz assim, ó, deu do shopping desse mês, já foi, vamos investir aqui. O nosso trabalho, a gente fala, né? Quando tu vai para um consultório médico, tu entra na sala do médico, tu bate a porta, dali para dentro o que acontece fica ali dentro. E por vezes o médico puxa a orelha, olha, o colesterol tá alto, dá uma segurada, é a mesma coisa que é o assessor de investimentos. É óbvio que né, às vezes a gente não passa de uma porta ou de uma linha que o cliente traz, mas sempre importante, eu tô sempre lembrando, ó, a gente combinou do teu futuro com teus filhos que o dia 15 tu ia fazer um aporte. Então já muda um pouco quando tu fala em filhos, em família. Tu não fala da pizza, do X, do cartão de crédito, fala daquilo que a gente planejou que tu me disse que era importante para ti. E também, às vezes, tem o talento do vendedor de fazer os médicos no setor da medicina chamam de anamnese, né? Anamnese. Uma pesquisa prévia com perguntas que às vezes tu não precisa ser tão invasivo, né? Mas tem gente que tem o feeling para fazer a pergunta de maneira velada ou não tão descarada, né? Para descobrir qual é a demanda. O famoso do que aquele cliente. comer pelas beiradas. Isso aí, mas- comendo devagarzinho. Sabia que nas concessionárias é assim, você faz uma anamnese primeiro, tanto no pós-vendas quanto vendas. E tava falando assim, ó, o teu produto eu não sei se é o melhor preço do mercado. O produto do Thomas não é o melhor preço do mercado. O meu não é o melhor preço. O meu não é o top 1 do mundo.
hoje tá tudo equilibrado. Ele vende peças que os outros vendem, algum diferencial, mas se o Renan não for consultor, se o meu vendedor não for um consultor, porque não é mais o nome não é mais nosso lá, não é mais vendedor, é consultor hoje, consultor de vendas. Se ele não levar o melhor caminho, pega um vendedor do Thomas lá, o cara quiser chegar lá e comprar o cabo de vela do Celta 2015, aí só tem o 2000, sei lá, 2003. E digamos que fosse diferente, o cara queria levar se o consultor dele do balcão não disser, não, vai fazer assim, assim, vai dar errado, leva tal coisa. Esse é o diferencial. Ele vai deixar de comprar em outro lugar porque ele vai lá, eu sei, carne, o açougue é do churrasco é o exemplo. É que, na verdade, hoje o cliente ele procura, além do produto, uma orientação, né? Orientação, verdade. exato. Principalmente coisas técnicas, né? Exatamente. Pra você ter uma ideia, só rapidinho, assim, que até no teu ramo, esse tempo atrás, uma cliente ligou lá pra loja pra perguntar pra nós o que a gente achava de um carro que ela queria comprar. A gente não vende carro, mas ela queria saber a nossa opinião como vendedor de peça. Se né? dava Como- muita manutenção. É, como é que é a manutenção, se é cara, é barata, se é difícil achar peça ou não. Então, nós não estamos nem vendendo, mas a gente tá, que nem eu falei mais cedo, a gente tá resolvendo uma um consultoria. problema, tá resolvendo um problema pro cliente, E né? credibilidade, né? Claro, E credibilidade. A Pra pessoa ela. só te procura Aham. porque sabe que tu tens conhecimento na área. É. E aproveitando, assim, para contar um pouquinho, a gente falou um pouco de quando tu entrou na empresa, e aí falou que teu pai é educador físico. Conta um pouquinho para nós de como começou a Doto. E aproveitando também, quando eu entro na Doto Autopeças, tem uma ilha à minha esquerda de vendedores ali, eu acredito. Se puder também contar um pouco dessas duas histórias aí. A história da loja, então, basicamente, né? O pai começou há 34 anos atrás a empresa. Ele era representante, ele era educador físico, aí saiu da educação física porque ele queria ganhar mais e na educação física ele não ia poder ganhar esse a mais. Então ele Resolveu empreender. Não, foi se aventurar na representação comercial. Então ele já vendia algumas coisinhas assim, rolamento, etc. E era representante comercial, viajava pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. E, enfim, resumindo, teve uma oportunidade, colocou uma lojinha aqui na cidade, começando só na área agrícola. Então era rolamento, tentor, cruzeta, parafuso. Isso ali na esquina da loja hoje. E, enfim, continuou sendo representante comercial por 4 anos ainda enquanto ele tinha loja, né? Porque aquela questão tinha que garantir, tinha que se manter e tudo mais. E até um dia que ele estava na cidade aí, viu que estava perdendo oportunidades de venda, então decidiu, vou largar a representação e ficar dedicado à loja. Aí começou a se dedicar à empresa em si, aí começou a deslanchar e crescer, né? E aí, como eu falei, começou na agrícola, uns 4 anos, 5 anos depois que ele já tinha empresa. Alguns mecânicos da época vieram até ele pedindo para ele começar a trabalhar com a linha leve, né? Enfim, motivos da época lá que tinha pouca opção e etc. E fizeram algumas exigências em questão de qualidade das mercadorias, né? E isso aí começou a trabalhar, foi crescendo, foi, né, sempre buscando ter esse atendimento diferenciado, né, ter essa atenção, não atenção a gente dá para todo mundo, mas para o mecânico, que é o nosso cliente recorrente, né, é uma atenção ainda maior, né, porque tá todo dia ali conosco. E é uma atenção técnica, né? Também. Porque ele também sabe do métier. Então aí foi indo, né, a empresa foi crescendo, foi se estabelecendo na cidade, né. Comecei em 2020 com ele, né? E aí, quando eu vim pra cá pra trabalhar, ele sempre me falou desde que eu era criança, pai, por que tu não abre uma filial? Sem saber o que significava filial, né? Mas só sabia o termo, por que tu não abre uma filial? E ele, eu não tenho, mas eu não tenho o braço, né? Eu sou sozinho e tudo mais, então não tenho mais esse interesse. Então tá. Aí ele nem achava que eu ia trabalhar com ele, acabei vindo. Aí quando eu vim, eu falei, minha única condição pra continuar aqui é que se for pra trabalhar, eu quero trabalhar pra crescer a empresa. Então, né, vamos ter que quebrar esse teu paradigma aí de não querer crescer. E aí foi indo. A gente tá hoje com 2 filiais, uma em Itaqui e uma em Quaraí. E dando um spoiler já, a gente fechou o aluguel de Alegrete, então, essa semana aí. Então, início do ano que vem a gente vai estar abrindo Alegrete também. E aí seguimos nessa crescência aí, sempre buscando o melhor pro cliente, né? Buscar alternativas, sendo uma opção completa, né? De A a Z na linha automotiva é difícil, né? Mas a gente está sempre tentando melhorar. E respondendo toda a pergunta, né, Renan?
Que tu falou que quando tu entra na loja ali, à esquerda tem uma ilha, né? Como eu falei, a gente busca sempre muita referência de fora, né? Então, faz uns 7 anos, eu acho, que antes nós tinha só vendedor balcão, né? Aí vendedor balcão tava ali, atendia telefone, na época no WhatsApp não era tanto, mas enfim, tinha telefone, tinha o cliente no balcão e acabava que, né, tu não atendia nem bem o cliente que tava na tua frente, nem bem o cara que tava no telefone. Então o pai foi, né, para São Paulo lá com os conhecidos, teve visitou algumas empresas desses amigos dele lá de autopeça e trouxe para cá essa referência que a gente fez, a gente separou. Então tem uma parte ali que é só venda por telefone, WhatsApp, enfim, telefone, e-mail, etc. E a parte do balcão, que é justamente para dar essa maior eficiência no atendimento para o cliente, né? Então, o cliente que for no balcão, ele vai ser atendido com atenção para ele no balcão. O cliente que ligar para o telefone vai estar falando com alguém só pelo telefone. E entra muito o que nós estávamos falando anteriormente do perfil, né? Então, cada vendedor ali tem um perfil. Então, o vendedor que já é mais tecnológico, mais ágil, ele já vai para a parte da venda externa, para telefone e tudo mais. Agora, o cara mais como é que eu vou dizer assim, aquela relação, entendeu? Que gosta de conversar e isso, aquilo, aí ele vai pro balcão. Então tem toda essa... Com esse fortalecimento da marca que vocês estão expandindo, vocês vendem além das cidades onde vocês estão instalados, por exemplo, com o advindo da venda por telefone, vocês exportam fora das cidades onde vocês... A gente vende, não é assim nada significante, mas você vende sim. É porque você torna referência, né? Isso, No momento que tu consegue, fortalece a marca, tu se torna referência. Muitas vezes, além de vender, muitas vezes o próprio cliente de outra cidade vem, não digo só em Uruguaiana, mas por exemplo, em Quaraí, pessoal de Livramento vai para Quaraí para comprar, em Itaqui, pessoal de São Borja vem, ou a gente manda. Então, sim, vendemos, mas não é nada significativo, mas se atende, sim. Luan, aproveitar que a gente fala em proatividade, naturalmente o objetivo é sempre aumentar receitas e para isso tu precisas da efusividade e do talento do teu colaborador. Minha pergunta reside no seguinte: como é que tu fazes para diariamente permitir que esse colaborador ele se sinta parte útil do teu time, né? Que ele está fazendo a diferença também, que ele não é somente um instrumento abaixo de ti, né? E também para transformar esse ambiente de trabalho num ambiente bacana para trabalhar, né? Porque eu entendo que quando o cara acorda com vontade, hoje eu tô indo pro trabalho, eu tô indo motivado. Diferente do cara que acorda e diz, puxa vida, mais um dia que eu tenho que ir lá para aquela loja. Entende? Como é que é o teu dia a dia, o teu tratamento com o colaborador para fazer disso um ambiente mais interessante para extrair o melhor dele? Que nem nós estávamos falando, é muito de perfil, né? E o meu perfil, em primeiro lugar, é o crachá. Para mim, o crachá não importa. Eu largo o meu crachá, se eu sou gestor, se eu sou isso, se eu sou aquilo, e deixo na mesa. Pra mim nunca fez diferença, sabe? Bom, quando trabalhava lá na Nicola, se precisava lavar carro, eu lavava carro. Ah, o fulano adoeceu, o outro não veio, deu problema, teve que socorrer alguém, o cliente tinha que ser atendido. Cansei de ajudar. Acho que daí que veio o desejo. E o chimarrão, né? Chimarrão sempre, sempre, cultural nosso, desde a outra empresa. De manhã a gente chega, a primeira coisa faz chimarrão e vamos conversar. E tô sempre na mesa. O que eles precisam, eles sabem que podem contar comigo. E não sei tudo, sempre deixo claro. Não sei, vamos descobrir. Não sei isso, não posso te ajudar agora, mas a gente vai descobrir o que é. Eu acho que é abraçar a causa junto, né? Mostrar interesse, principalmente. Quando eu vejo que o vendedor não tá performando bem, eu sento e o pilar é o seguinte: é a tua folha final do mês. Porque se a tua folha não tiver bem final do mês, quando virar o mês, tu vai estar com um problema. Tu não vai ter pago um boleto, tu vai perder o foco da venda, tu vai ter problema em casa, vai ter coisas que tu pretendia comprar e tu não pôde comprar. Então o meu interesse é que tu venda e esteja motivado, que tu vai olhar a tua folha e tu vai dizer assim, valeu a pena eu escutar ele, valeu a pena eu ir atrás daquele cliente, valeu a pena eu dar atenção. Essa moça agora, a nova contratada, disse pra ela, tu já imaginou uma folha assim, de tal valor?
Ela assim, não, nunca ganhei. Eu assim, então tá, nós vamos fazer tu ganhar a tua primeira folha nesse valor. E aí depois tu me conta qual é a sensação. Porque eu sei porque eu tive essa sensação, entende? De olhar no contra-cheque assim, ó, e ver acima dos 2 dígitos, digamos, a minha primeira experiência que eu tive, é muito interessante. Tu te vês útil também, né? Aham. Tu vês que o teu trabalho mesmo foi recompensado. Sim. E querendo ou não, para melhorar o ambiente, não tem coisa melhor que dinheiro no bolso. Dinheiro na conta, né, Renan? É que nem a gente fala na empresa, né? Um exemplo, né? Complementando isso aí. Tem que vestir a camiseta da empresa para correr atrás do teu sonho. Então, no caso, usa a empresa para chegar onde tu quer chegar, né? Isso. Então, não é uma relação unilateral, né? Então, a gente tá ali para ajudar a pessoa a chegar no sonho dela. A empresa é o propulsor do desenvolvimento pessoal e social, né? Exatamente. Perfeito. Tem uma frase que meu ex-diretor dizia: ninguém é obrigado a vestir a camisa do time, tá? Mas o momento que tu vestiu a camisa do time, tu é obrigado a jogar. Se não tá de acordo, né? Tem que... Pendura a chuteira. Pendura a chuteira. E a gente entra forte nessas novas gerações que vem chegando, né? Então, aí vocês também fazer uma pergunta para vocês, assim, no ambiente de trabalho, né? Hoje, eu tenho 36 anos e eu tive uma experiência de estagiário a ser gerente de conta e demorou quase 3 anos para eu galgar as oportunidades, também trazendo que teve um período de experiência para as coisas acontecerem e tu plantou durante esse período, né? Hoje a gente enxerga que essa nova geração ela não quer pagar o preço, não quer esperar a maturidade, não quer entender que precisa tomar muitos nãos, já arruma a camisa, corta o cabelo, vem certinho, sabe? Umas coisas básicas que a gente tem que fazer. E vem muita exigência antes da tua obrigação, né? Como é que vocês enxergam isso aí no trabalho de vocês? Posso? Eu tenho um amigo hoje, tá? Que ele não performava. E aí o dia que eu demiti ele, eu disse assim, ó, eu vou te demitir, tá? Mas é pro teu crescimento. E agora eu vou te falar o porquê que eu tô te demitindo. Eu tô demitindo isso porque 3 clientes reclamaram que tu tava mexendo no celular enquanto atendia, que tu não deu atenção, tu não tá cumprindo teu horário, mesmo a gente conversando várias vezes. Eu vou te demitir, mas vai ser pro teu crescimento, tá? Tu vai dar valor do que tu tinha. Ele saiu dessa empresa e ele foi pra outra empresa que eu trabalhava e me ligaram. O que tu acha do fulano, assim, assim? Eu, assim, tem caráter, ótima pessoa, muito inteligente, só tem que trabalhar a maturidade, foi o que eu disse pra ele. Mas dá uma oportunidade pra ele. Ele saiu da loja, acho que, digamos, em julho, ele entrou em setembro na outra empresa, tá até hoje. Deu certo. Eu não tive muitas experiências, assim, com a geração nova, sabe? Tive uma. Também se tornou meu amigo hoje. Onde a gente tava conversando no Insta. Também demiti ele. Só que como eu tenho a oportunidade de filtrar as minhas contratações, eu não tenho muito problema. Só que é como eu tava vendo esses dias. Eu tava vendo num podcast. É inevitável. A questão não é mais a gente tentar mudar a nova geração. A gente vai ter que mudar. Se adaptar, né? A gente vai ter que se adaptar. Se a gente quiser funcionar dentro da empresa, colaborador, vai ter que entender que vai fazer parte da empresa ter esse outro desenvolvimento que ele não teve em casa, que é o não, né? Exatamente. É que nem eu tava falando, são muito imediatistas. Muito imediatistas. E outra coisa que falta é muito insight e proatividade. Pelo menos é o que eu vejo, sabe? Até por uma questão de incentivo, de tecnologia. O Instagram. O Instagram é um treinador do cérebro, né? Que tu tem uma injeção de dopamina, um estímulo de atenção em 3 segundos. Então não tem como muito a gente cobrar algo de alguém que está sendo forjado de tal forma. Então a gente vai ter que se adaptar. Não tem o que fazer. Nós, numa conversa lá, Lua, e isso também é algo que eu partilho com vocês, de experiência de troca, né, com outros profissionais que estão nos cargos de vocês, que a eles é relegada a situação de contratar, né? Até quero te perguntar, Thomas, se tu participas do processo de seleção dos teus funcionários, né? Quando há uma vaga em aberto, se tu vais lá também, óbvio, tu deve ter o teu RH, mas se tu participas de uma entrevista, por que eu pergunto isso?
porque numa conversa falamos que tu tivesse lá uma vaga em aberto e ela permaneceu por muito tempo aberta, tendo em vista que a quantidade de currículos que chegou não foi como tu esperavas e também a qualidade dos mesmos não era suficiente para ocupar esta cadeira, né? E percebo, o Rodrigo pode nos dizer muito bem porque esteve ali na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, participou de programas governamentais, o Qualifica Uruguaiana, né? Então, eu queria entender como é que é a visão de vocês nesse sentido. Vocês acham que a nossa cidade hoje está preparada, assim, com mão de obra para atender às necessidades? Agora a gente traz uns exemplos mais práticos, umas perguntas. Vamos lá, Rodrigo, me ajuda nessa. Tu acha que a nossa cidade está preparada? Tem mão de obra capacitada? Na verdade, não. Uma das coisas que eu vejo daí como cidade, que o nosso povo ele não está entendendo a transformação da cidade. Não está acompanhando essa transformação. Daí muitas vezes a gente escuta assim, precisou sair de Uruguaiana para arrumar um emprego. Muitas vezes vai para outro estado para trabalhar num supermercado. Por quê? Porque tem vergonha de trabalhar no supermercado aqui. Mas é a mesma coisa, é digno da mesma forma. Nós temos empresas aqui que diariamente divulgam vagas de emprego e não conseguem essa mão de obra. Amigão, eu fui lá no CRAS, sabe? Sim. No CRAS, que é o Centro de Referência e Atendimento, o que tem de vaga lá afixada num mural, dizendo precisa-se disso, daquilo. Não, às vezes não exige nem experiência, mas não tem procura, não tem interesse. Exatamente. Eu vou deixar o gancho aqui pro Thomas. E da mesma forma que o Luan tem essa dificuldade, vocês também têm, porque precisa de um pouco de experiência. Porque eu vou te dar um exemplo por mim. Eu nunca vou me candidatar a uma vaga numa loja que vende autopeças, porque eu ando de carro, eu tenho carro, mas eu tenho um mecânico, eu não entendo nada. Esses dias eu até mandei pra fazer uma revisão, ele disse, tem que comprar tudo. Eu digo, se tu tá dizendo, não sou eu que vou questionar. Meu guru. Exatamente. Mas é. Problema, acho que para contratar o Brasil inteiro tem, né? Não é específico de Uruguaiana, não é específico do meu setor, é meio que geral. Eu converso com bastante, enfim, colegas de curso, outros setores, e é meio geral, né? Mas, enfim, temos esse problema, né? O que eu costumo, é meio polêmico, mas com todo respeito, que eu vou dizer, não me entendam errado, tá, por favor. O desemprego, ele existe para quem não é qualificado, tá? Porque para quem tem qualificação, para quem tem, enfim, vai atrás, quer coisas diferentes, interesse. Proatividade é o... Como acabamos de falar, tem milhares de vagas em aberto, né? Eu mesmo, na empresa ali, ficamos agora um tempo com vagas do estoque em aberto, a gente contratou, tinha 3 vagas, contratamos 2, uma tá pendente. Por quê? Porque não se achou alguém adequado pro que a gente precisa. Mas em compensação, vocês têm funcionários de muitos anos, né? Sim, tem. Porque eu sou cliente de vocês, tá? E tem pessoas ali que, tipo, eu chego e já vou nela porque ela é minha referência dentro da loja, porque ela tá há muito tempo ali. Não, tem bastante pessoas. Então o que a gente faz hoje, né? Que tu tá falando da experiência no ramo, não é necessário. Só se tu quiser ser vendedor, sair já direto como vendedor. Aí beleza, aí tem que ter uma experiência. Mas o que a gente tem feito há bastante tempo já? A gente contrata muito por perfil, né, por valores e não por conhecimento. E vai moldando essa pessoa dentro da empresa, né? Aí vai vendo, esse tem perfil de vendedor. Então, quando tiver uma oportunidade, vai para as vendas. Você tem perfil mais administrativo. Então, financeiro, compras. Tu tem perfil para tal... mais de líder, então vai para um cargo de liderança. Então hoje, dentro da empresa, nossa principal contratação é para estoque. Porque o resto, a gente quase nunca abre vaga. Por quê? Porque abre vaga dentro da empresa, entendeu? Tu vai galgando teus próprios Tu funcionários. valorizas o teu Isso. próprio funcionário. Então, que entregou. Na verdade, tem um plano de carreira. Mais ou menos isso. Então, assim, basicamente, por exemplo, meu setor de compras, 3 pessoas. Os 3 vieram do estoque. Financeiro, 2 pessoas. Uma vem do estoque, uma começou como telefonista, foi pro caixa. O meu caixa começou no estoque, foi pro caixa. Vendedores também que passaram pelo estoque. O gerente começou no estoque. Então, assim, o meu grande formador de pessoas é o estoque. É porque ele conhece daí Conhece o básico, tudo, exatamente. Né? O fluxo, inclusive. O Thomas citou essa coisa de cultuar
valores que, querendo ou não, para a pessoa ela conquistar a confiança, precisa de alguns pilares, que normalmente é isso, né, que a gente precisa. Uma pessoa de conduta correta, uma pessoa que entenda que no trabalho não estão fazendo um favor para ela, né, que ela tem que estar lá, que respeitar o mínimo, que é o horário em que foi negociado, né, não ter atrasos. Então, o que que vocês valorizam, pelo menos ali no início da trajetória, junto a vocês, junto à IESA? Eu vou falar agora como Luan, tá? Como minha carreira de gestão, minha experiência. Aquilo que ele tava falando, tem uma frase muito que a gente usa: contrate caráter, treine habilidades. Não tem. A possibilidade de assertividade é muito maior. Se tu tiver claro que o treinamento ele vai te dar uma demanda muito maior. Talvez demore mais para render frutos. Mas a produção, o teu retorno depois vai ser muito melhor. Vai ter menos problemas lá na frente. É uma entrega de excelência, né? Exatamente. Tu consegue moldar o processo, tu consegue moldar a habilidade, mas a pessoa já traz o principal: proatividade, caráter, educação, como é que é? A cautela do atendimento, a sensibilidade, o tato da conversa. Eu sou muito disso, sabe? De avaliar isso. E falando como IESA, ela traz, antes dela anunciar a vaga externamente, não num grupo novo que nem nós, né? Que nem num grupo não, numa loja nova que nem nós aqui na cidade. Mas de ontem para hoje, acho que eu recebi 2 e-mails de oportunidade interna. Antes da vaga ser aberta externamente no Gup, no LinkedIn, ela vem para todo o grupo para todo o grupo IESA. Via e-mail, oportunidade interna, entregador, BID Porto Alegre, oportunidade interna, vendedor Renault Santa Catarina. E aí tu preenche os pré-requisitos. Se tu te interessar na vaga e tu atender, vai para lá. Aí somente não preenchida ela vai para a parte externa. E por vezes já deve ter acontecido com vocês, né? Aquele colaborador que está há 3 anos lá e não recebe aquela oportunidade. E vem aquele colaborador que tem 3 meses de proatividade e já consegue ser promovido, né? Então, por vezes, a gente tem que entender também, quando vocês falaram de saúde financeira, que faz toda uma diferença na hora do teu colaborador performar bem ou não naquele mês. Eu sempre falo, né? Eu faço uma palestra pro bono, então já fica o convite para as empresas que querem uma palestra de educação financeira, falando, né? A empresa entrega saúde física, uma boa cadeira, um bom ambiente de trabalho, entrega saúde estratégica, que é o colaborador saber onde ele tem que chegar, quais são os seus objetivos e quais são as metas, né? E o colaborador precisa ter saúde financeira, senão ele não vai estar entregando dentro da própria condição que ele estaria se pensando que ele recebeu hoje, já pagou os boletos e já não tem mais dinheiro e não sabe como sair do cheque especial, como pagar o cartão de crédito. Então, isso faz toda uma diferença hoje no nosso mercado de trabalho. Então, faz um diferencial ter essa atenção para o colaborador quando fala nessa parte, né? Eu estava, assim como o Rodrigo, receoso também em adentrar a seara aí muito específica dos carros, tá? Porque eu também não detenho conhecimento mecânico, tá? Mas tu falasse aí sobre o BYD, né? Que é a grande a questão dos combustíveis renováveis, a questão do próprio carro elétrico, né? E aí, então, a pergunta para os dois. Vocês estão trabalhando atualmente aqui na IESA com venda de carros elétricos? Sim. Hoje eu entreguei um, só não BYD. Entreguei hoje um Geely, que é uma marca que vem forte, né? Da onde? Originária? China. A montadora chinesa. Tá. Posso até estar enganado. É uma marca nova, mas se não me engano, chinesa. Tá. Assim como a BYD. O carro elétrico, ele é que nem nós estávamos falando da geração. É um caminho sem volta. Não tem. Se tu colocar na ponta do lápis, Renan, como consultor, trabalha com essa parte financeira e econômica, o carro literalmente ele se paga. Então não tem. É um caminho sem volta. Até eu que era relutante, dizia que não ia pegar, toda vez que eu entro dentro de um eu saio fascinado. Porque a tecnologia que ele entrega, conforto e economia, não tem.
Só que seja um gosto muito específico e cultural, principalmente aqui da nossa região, né? Que nós somos muito bairristas, temos uma tradição com marcas mais antigas, aquele relacionamento, mas é questão de tu ter uma experiência com o veículo para mudar 50% do conceito já na primeira. É o futuro que veio para Mas ficar. também precisa de manutenção, né? Com certeza, né? O que muda, na verdade, é só a parte do motor, né? O resto, suspensão, freio, parte de lataria, etc., tudo continua igual, né? Mas e a matéria-prima, tudo a mesmíssima Ah, coisa? hoje ainda assim, para nós, na parte da reposição, não tem muita demanda, porque justamente são carros novos, né? Então, se dá algum problema, geralmente o proprietário leva direto na concessionária, né? Então, hoje, por enquanto, não tem demanda de peças de reposição para nós nessa parte de elétrico, né? Mas, em Mas é o seguidinha- futuro, em né? seguidinha vai ter já. Então, aí no teu setor específico, assim, das peças, o que você falou, vocês acompanham essas tendências que logo ali na frente pode já haver uma mudança na questão da a produção com outra matéria-prima, algo mais sustentável? Que eu vou, assim, nós no meio, né, a gente escuta bastante informações, palestras, né, dos próprios fabricantes. O que acontece? Eu acho que realmente o carro elétrico, ele é tendência, é o futuro, porém, para ele se tornar maioria no Brasil hoje, não é uma questão só do carro elétrico, é uma questão que envolve toda a infraestrutura, envolve energia. Então, assim, para vocês, um dado que a gente teve através do fabricante, claro, ele faz peças de motor, mas, né, são dados verídicos, não é tendenciosos. Hoje, se 9% da frota brasileira fosse elétrico, dava pane no Brasil. Não existe energia. 9% de carro elétrico da frota. Não é nada. Não é o Não é nada. suficiente. Não é nada. O Brasil não tem condições de suportar isso. Mas vamos pra atualmente, né? Sim, mas vamos pra nossa realidade aqui. Se eu não me engano, aqui na cidade só tem 3 pontos, né? É? Para o abastecimento. pra o Então abastecimento. assim, eu não Então, digo nem tu- só em questão de ponto, eu digo em questão de capacidade energética. Isso aí, entendeu? de Capacidade subsídio energética. mesmo, Não, né? mas- Colapsa? Exatamente. Então precisa de muito investimento em capacidade elétrica e em infraestrutura, né? Então, por exemplo, não sei se como é que tá hoje, né, essa questão da autonomia, mas a gente tá em Uruguaiana, nós estamos longe de tudo, né? Tu quer ir Não, pra eu vou Porto te Alegre... corrigir. Eles estão longe de Também, nós. é. Nós estamos no centro de do mundo, tudo. tá certo, tá Nós certo. estamos no centro Mas tu de quer, tudo. por exemplo, ir pra Porto Alegre com carro elétrico, se ele não tiver uma autonomia exorbitante, tu vai chegar em São Gabriel e não tem onde abastecer, entendeu? Ou se tiver que abastecer, vai ter que aguardar 2 horas. Então... Dependendo da capacidade. Isso, Então, Eu não precisa- sei o nome. Vamos botar bomba de energia, então. Carregadores. Wallbox, wallbox ou É. carregador. Então, eu acho que é futuro, é tendência, só que vai precisar como eu falei, para ele se tornar a maioria no Brasil, vai precisar de muito investimento junto para Uma acompanhar. estruturação Mas é que meio eu- que geral, né? Exatamente. Mas é que a gente também vendo nessas questões, teve a questão do gás também, né? Que foi uma onda Verdade. e também tinha toda essa questão de infraestrutura. Tanto que o Uruguaiana até hoje não tem posto de gasolina. Posto de gasolina a gás é bom, né? Mas postos que tenham esse serviço a gás. Então é tudo investimento e de a gente se adaptar à realidade. Tá muito em voga agora essa questão, né? O Brasil mesmo agora foi o centro das atenções mundiais com a realização da COP30, que eu acho que se discutia naturalmente essa questão dos combustíveis Fósseis. os renováveis, né? As energias limpas e tal. Então, mas realmente o buraco é mais embaixo para conseguir se estruturar a maneira de ter. Então, falar de 9% é bem substancial. Isso é uma informação de 2 anos atrás, tá? Que quando a gente viu esses números hoje, não sei como é que tá. De repente pode ter melhorado, piorado, não sei. Mas isso são informações de 2023 que a gente teve da fábrica. Tanto demonstra que a gente não tem uma suficiência energética que nesse ano a gente vai voltar a ter o horário de verão, ou ano que vem, né? Em função dos altos índices de consumo de energia, né? Olha aí. Bem como o retorno de algumas unidades que estavam paralisadas de usinas retornarem em função da suficiência energética, né? As mudanças climáticas, elas também estão... E além disso tudo, Demandando né, isso. só para complementar, envolve também infraestrutura, mas envolve também mão de obra, né? Exatamente. Porque hoje não é qualquer mecânico, mas assim, o mecânico quer mexer, ele tem que ter uma infraestrutura na oficina
para isolar, para fazer toda uma questão de segurança, porque ali qualquer coisinha errada que tu faz, toma um choque, né? Não é só Tchau um, e né? benção. É 2. Para atender um carro elétrico, um carro a combustão normal, o mecânico vai lá, vai atender. O carro elétrico não. A área tem que ser Tem que ser isolada, tem que ter um cabo de aterramento, se não me engano, e tem que ter mais um auxiliar dando suporte Dando guarida ali, se o cara der uma chacoalhada, tem que empurrar. Não é nem mecânico, é técnico, né? Pro técnico que vai trabalhar no carro. Que nem ele falou sobre a alimentação, sobre hoje o fornecimento. Hoje, a IESA, por exemplo, ela aloca uma usina eólica, uma usina fotovoltaica. E aí, com essa usina, com a alocação que a gente tem, ela manda energia, né? Abate todas as 68 lojas. Aí imagina eles têm uma parte dessa usina. Imagina quantas empresas tem nessa usina que locam. Agora imagina quantos funcionários especializados para trabalhar com energia fotovoltaica tem que ter. Estamos falando em... Vamos dar um spoiler lá para a IESA, que Uruguaiana está entre as 10 cidades com capacidade energética Solar, de fotovoltaica, né? tá? Para captação? Para captação. A gente vai com quantas? 3 usinas hoje? Não, nós Já? nós temos 15 de até 5 hectares. Na verdade, hoje a produção energética fotovoltaica que é produzida em Uruguaiana não fica em nenhuma... É tudo para fora. Mas Uruguaiana, região fronteira oeste e até Bagé, a gente está entre as regiões com maior potência De incidência solar aí. de incidência. E aí eu elétrica tenho, pra usina. até eu tive algumas informações que há algo relacionado a subestações que não liberam essas novas usinas de serem implantadas aí na nossa região. Tem algo mais burocrático que não está liberando para ver novas usinas aí. É que tudo que é novo causa também... Estranheza. Vamos usar essa palavra. Então... Mexe no bolso de alguém, né? Exatamente. Hoje nós... daí eu falo nós municípios, tá? Nós temos 3 projetos de eólica em andamento, sendo um que está mais avançado a ponto de ser feito o consórcio, né? O das três... Das 3 divisas. 3 divisas. Isto. E os outros 2 estão em andamento. E as usinas fotovoltaicas, elas estão sendo uma nova forma do produtor rural ter de renda. Sim. Porque muitas vezes eles não estão adquirindo campo, eles estão alugando ou arrendando por algum tempo, ou pelo tempo de vida útil das placas para a produção, e assim fazendo um investimento. Que interessante, olha a sagacidade de um empreendedor que nós acabamos conhecendo agora, há pouco tempo atrás. Nós viajamos a São Luís Gonzaga para fazer uma cobertura esportiva e lá nos deparamos com um empresário que trabalha também com placas fotovoltaicas e ele instala na citada cidade. E aí ele começou a ter um entendimento de oportunidade. Ele começou a adquirir uns carros por oportunidade, os transformou em elétricos, tá? Não me perguntem como, ele nos explicou ali de forma muito superficial, e foi adquirindo e foi transformando, montou uma espécie de um posto, né, de combustível elétrico, e aí ele tem 3 bombas para fazer a alimentação dos carros, e ele tem uma frota hoje de 20 carros, dos quais ele tem motoristas que fazem o aplicativo para ele. Então tem os 20 que vão se alternando lá e aí vem, reabastece tudo. Então tu vês que ganho o cara tem, né? Porque tá justamente alimentando com a energia solar. Essas informações da energia fotovoltaica, e ela veio para ficar, né? Porque tu tem diversos investimentos nessa área, com residencial, empresarial, e hoje já tem condomínios de pessoas físicas, tá? Que fazem uma plataforma fotovoltaica e vai dividir, alimentando um outro. Exatamente. E daí fazem um contrato de condomínio de energia e homologam na operadora de energia e assim vai. Aquilo que tu falaste só, venha pedir quanto a uma viagem. Conversei com um consultor de vendas essa semana
de uma empresa de energia solar. E segundo que eu converso, acho que só esse mês. E ambos me comentaram que, no caso, a empresa deles já está se estruturando. Eles vão fazer pontos de abastecimento elétrico daqui, permeando São Gabriel, Rosário, sendo que já tem, né? Já tem um empresário daqui que ele fornece todo o mapa, mas eles vão ampliar os espaços, né? Vão ser menores entre um ponto e outro. Hoje tem abastecimento de 30 minutos. Tu para num posto para ir no banheiro, tomar um café, faz um lanche e teu carro tá abastecido. Até um amigo de São Gabriel instalou no Posto Origem, aproveitando Henrique Lima, né? Estamos falando do Posto Origem, um carregador de 80 watts. O Henrique é que tem aqui também. Ali no da Hipólito também tem, ó. Isso. Tem um ponto. Interessante. Então ali na Duque de Caxias... Na Duque com a Hipólito Então, tem... quem fez a conexão frente entre do o nosso- Henrique... do nosso parceiro aí, a Ferragem Uruguaiana. E o pessoa que trouxe o posto fui eu. Que é o Gustavo lá de São Gabriel, inclusive meu amigo. E a gente instalou fazem 20 dias aquele posto ali. Então ele é um abastecimento rápido, de 80 watts, então tudo depende da capacidade que o carro recebe. Tem carros que recebem até 48 watts. Então não adianta tu botar um de 80, um carro que recebe 48. Então normalmente os carros recebem, por isso que vai demorar mais. Tu vai estar passando 48, que é a máximo que a bateria recebe dentro do carro. Mas aproveitando também, falando sobre o nome do programa, né? Histórias que rendem, né? A nossa intenção cada vez mais é contar um pouco dessas histórias, não só de um gerente comercial que hoje é o gerente da IESA, mas tem uma história por trás, mas também os empregos que geram a Dotto Autopeças, né? Hoje, trazendo um pouco mais de informação, mais ou menos não tem um número exato hoje de quantas pessoas empregam a própria Dotto. E também uma outra coisa importante, né? Quando a gente fala de crescimento para o nosso empreendedor de Uruguaiana, tu falaste que teu pai era representante comercial e muitas vezes ele sai de Uruguaiana para olhar um benchmark. O benchmark é olhar outros mercados na nossa região para trazer oportunidades para o teu negócio e ao mesmo tempo inovação, né? E também tu participou de um programa lá no G4 de grandes empreendedores. Puder falar também um pouquinho sobre isso, hein? Me repete a primeira pergunta. Quantos colaboradores hoje Isso tem? aí. A gente hoje, entre todas as filiais, comigo e com o pai, juntos são 48. Então tu tem 200 pessoas, no mínimo, dependendo do... Mais ou menos isso. Então é isso, quando a gente for pensar em comprar peças de carro na nossa cidade, lembra que tem uma empresa que quase que dobra e triplica o número de pessoas que trabalham com ela, que ajuda a contribuir para a nossa cidade, né? E respondendo a segunda pergunta, né, Renan? O principal ponto que eu falo nessa questão, assim, de buscar novas ideias e aprender é a humildade intelectual, né? É saber que a gente não sabe de tudo, saber que tem coisas para melhorar sempre, saber que tem oportunidades, tem, enfim, N coisas a se fazer. Então a gente saber ser humilde que nós não sabemos tudo, que tem muita coisa a aprender, sempre buscar conhecimento, buscar informação, buscar, enfim, capacitação, né? Até como tu falou do negócio do curso aí, é uma coisa que eu sempre busco, é pelo menos uma vez por ano, é uma meta pessoal minha, uma meta ou não, um objetivo pessoal meu, é uma vez por ano pelo menos fazer um curso fora que eu digo Porto Alegre pra cima, no caso, né? Então, para justamente sair da bolha, sair né? da bolha, sair da rotina, aprender coisas novas, conhecer pessoas novas, trocar figurinha com pessoas, né, de outros ramos, outras cidades, né? Então, às vezes a gente aprende, sei lá do Nordeste, um cara que trabalha com, enfim, com energia solar que nós estávamos falando aqui. Mas tu trocar uma ideia com ele, tu consegue, às vezes, interessante. Adapta para a realidade e aplica aqui, né? Dá pra eu investir lá. Então é mais ou menos isso aí. A gente vai sempre buscando conhecimento, vai sempre buscando aperfeiçoamento. Né? Isso Isso é fundamental, porque o mundo está em constante evolução, né? O ser humano também, então precisa adequar-se, sem dúvida alguma, com o passar do tempo. Senhores, já citando o passar do tempo, eu certamente ficaria aqui mais horas falando com vocês, porque de fato hoje fizemos valer mais do que nunca, talvez, o título desse programa, que é Histórias que Rendem, porque rendeu muito, tá? Eu quero agradecer então a oportunidade de tê-los aqui conosco, tá? Foi extremamente esclarecedor, acrescentador, tá? Então,
Thomas, fica aqui o nosso agradecimento por teres aceito esse convite e espero que tenhamos uma próxima empreitada juntos. Não, eu que agradeço o convite aí, fico à disposição, enfim, para quem quiser trocar uma ideia, seja, né, empreendedorismo, negócio, enfim, quiser conversar, só me procurar na loja, se tiver meu número, pode me mandar um WhatsApp também, enfim, a gente está sempre à disposição aí para ter essa troca aí e fazer o Uruguaiana como um todo, a nossa região, né, prosperar um pouco mais. Bonito. Tu falaste justamente esse objetivo que dividimos, né? Dividir conhecimento para que possamos juntos crescer enquanto cidade, enquanto região, nunca querendo estar acima um do outro, né, Luan? Apesar de vivermos talvez uma competição diária dentro das nossas profissões, mas nós estamos buscando um bem em comum, né? Então quero te agradecer por tudo que tu trouxeste aqui hoje, pela parceria, também espero que possamos repetir. Obrigado. Agora eu que tenho que enaltecer o brilhantismo de vocês, que nem tu usou a palavra lá no começo, mas o principal de tudo é muito bom a gente eu trazer a minha experiência, mostrar que nem o Thomas falou sobre os começos. Os começos são importantes. A gente não pensar que a gente vai começar lá na frente, a gente ter a paciência, ter um norteador, almejar algo, e é muito bom, o brilhantismo está em compartilhar isso. E parabéns pela iniciativa de vocês de trazer isso ao público, de trazer essa nova ideia para a Uruguaiana, porque eu tenho certeza que isso vai fazer diferença na vida de alguém. Com certeza, assim, ó, num funil, se de 100 pessoas que escutarem cada uma que tirar um insight positivo, vocês já mudaram muita coisa na cidade. Se uma pessoa só aproveitar, já tá valendo. Uhum. É o que eu digo para os guris, se nós impactarmos um ser humano, nós já atingimos o nosso objetivo, né, Rodrigão? Obrigado mais uma vez pela parceria e que sigamos ascendendo sempre. Eu agradeço, guris, pelas experiências. E eu acho que o nosso objetivo é trazer gente da nossa cidade que tem experiências positivas e que influenciem pessoas que estão pensando o que vão fazer, Então, a nossa ideia é mostrar que aqui dentro a gente tem sucessos e que as pessoas podem se espelhar em pessoas da própria cidade. Não precisa ter um herói extraterrestre. Tu pode se espelhar em alguém aqui que está do teu lado. É só trocar uma ideia. Isso aí, que esse espaço sirva, né, para florescerem mais essas ideias e essas oportunidades de trocas. Renanzinho, mais uma investida cheia de sucesso, meu amigo. Obrigado. Eu que agradeço e muito feliz aí com a conquista dos guris aí, né? E uma coisa bem importante que a gente pode trazer, né? Ontem eu li que o Luciano Hang, que hoje tem 187 lojas espalhadas pelo Brasil, né? Ele disse que ele nunca teve vergonha de ser careta, de ser O idiota. Se veste tu falou de Shrek, se veste de tudo que for necessário para vender. Ele começava com um Fiat 147. Então, eu acho que hoje fica para nós aqui o intuito que o importante é começar. Quem está começando. E saber que vai ter que passar por um período, por um momento de vida que ele vai ter que viver. E a história das nossas vidas é assim, eu acredito de todos. Passou por algumas etapas. E essas etapas não tem como pular. A gente tem que viver e saber viver o processo. Saber entender o processo. E que quem planta, colhe, né? Então é mais ou menos isso. E o último post dessa publicação era: qual idiota você quer ser? O marqueteiro, confesso, também trouxe essa discussão agora no Fronteira Summit, né? Esse é um tema também para um outro programa, hein? Uruguaiana dando passos significativos aí para debater, pelo menos, né? Discutir inovação, tecnologia e muita coisa voltada para o empreendimento. Isso é fundamental. Deixem suas inquietações, suas sugestões aí de próximos entrevistados, o que tu gostarias de ouvir por aqui, que a gente é muito democrático e quer saber o que tu estás pensando também, tá? Deixa aí nos comentários, além da curtida, do compartilhamento, e não te esquece de se inscrever no canal. Nós nos vemos muito em breve, lembrando que esse programa aqui, ele irá ao ar nos dias que se seguem, tá? Estará disponível no YouTube, e lembrando que o Histórias que Rendem, ele tem frequência duplamente mensal, tá? São 2 programas aí num intervalo de 30 dias, tá joia? Fiquem conosco e a gente se vê até a próxima.